Durante o verão, a gente sabe que a exposição intensa ao sol pode trazer desafios para a saúde da pele e também dos nossos cabelos, né? A pele fica ali mais vulnerável à desidratação, também ao envelhecimento precoce. Enquanto isso, os fios podem sofrer também com ressecamento. É por isso que a gente conversa agora ao vivo com o dermatologista Dr. Weber Coelho para entender mais sobre esses cuidados, então, cuidados básicos com a nossa saúde. Doutor, muito bem-vindo aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite. Quero saber, então, como o sol, o calor afetam a pele, os nossos cabelos e os cuidados essenciais que a gente precisa ter. Doutor, bem-vindo aqui. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Sim, é verdade, o sol, as altas temperaturas, praia, piscina, todo esse conjunto de situações do verão afeta diretamente a pele e o cabelo, né? As unhas também. Enfim, a radiação ultravioleta, né? Os raios ultravioletas B e UVA também, eles causam uma alteração na pele que varia desde uma queimadura leve, que a gente chama de eritema solar, passando por uma queimadura de 2º grau e às vezes até 3º grau, quando as pessoas descuidam muito do uso de filtros solares, de chapéus, desse aparato todo de proteção. Bem, então já vamos aqui às perguntas dos nossos telespectadores que vão chegando, doutor. O Renan Bronze de Ribeirão está dizendo aqui, ele pode usar o ácido salicílico durante o verão, principalmente agora com o índice de ação alto, doutor? Pode ser usado sim, mas com algum cuidado. Então, é melhor que ele use o ácido salicílico à noite e que durante o dia ele se proteja, passando filtro solar aí pelo menos umas 3 vezes e que não se exponha diretamente ao sol. Então, por exemplo, se ele vai para uma piscina no sábado, que ele não utilize o ácido salicílico na sexta-feira, que use bastante filtro solar no dia seguinte. A Isabela de Serrana está dizendo aqui, doutor, nessa época quem tem pele oleosa sofre ainda mais. Como controlar a produção da oleosidade no verão? Sim, é verdade, né? O calor, as altas temperaturas, elas pioram um pouco a produção sebácea da pele, né? Tem um estímulo maior para a glândula sebácea. Então, o ideal é que se use sabonete para a pele oleosa, que se lave 3 vezes ao dia, como eu recomendo sempre, e também filtro solar com ação anti-oleosidade. Em casos extremos, que a pessoa tem a pele muito oleosa, extremamente seborreica, nós recomendamos o uso de géis que têm uma ação anti-oleosidade, secativa. Existem várias marcas no mercado e eles ajudam a segurar um pouco essa hiperprodução sebácea, deixando a pele mais sequinha por um tempo maior. Bem, pessoal, vai fazendo algumas perguntas aqui. Por exemplo, a professora Karina de Ribeirão está perguntando quem teve dengue, covid, talvez agora até no verão tenha alguma ligação, mas ela quer saber o que evita a queda de cabelo, doutor? Todas essas doenças infecciosas, dengue, covid, zika, chikungunya, elas causam um estresse oxidativo no folículo piloso e é muito comum após 2, 3 meses que acaba a doença, o cabelo cair mais do que o normal. Isso a gente chama eflúvio telógeno pós as infecciosas. É uma coisa extremamente comum, extremamente prevalente no verão com esse surto de dengue que a gente vive. Então, o que se recomenda é que use vitaminas via oral, tem vários tipos de vitamina voltado, não para impedir a queda, porque esse cabelo vai cair, mas para estimular que novos fios venham crescendo e com força e com vitalidade. A Maísa do bairro Ribeirane, aqui em Ribeirão, está dizendo se existe um tratamento alternativo para manchas de acne. Ela diz que a pele dela é sensível a ácido, mesmo com hidratante, doutor. Sim, existem várias substâncias clareadoras hoje que não são à base de ácidos e que irritam muito menos, principalmente para aqueles de peles sensíveis, né? E que podem ser usados sim. Consulte o seu médico dermatologista, temos várias opções. A Flávia de Bonfim Paulista, aqui também está perguntando o que pode fazer para clarear as axilas, até porque ela percebe que ela tem uma piora nesse quadro quando ela se expõe ao sol, doutor. Sim, é muito comum axilas, virilhas escurecerem por vários fatores. É sempre bom a gente investigar o motivo disso, mas quando é somente atrito, a gente utiliza vários cremes de hidratação e com clareadores corporais que ajudam, né? Sim, a gente tem marcas hoje que produzem cremes clareadores que não são à base de ácido, extremamente interessante para esses casos e que irritam pouco.
voltados para áreas sensíveis, como axilas, virilhas e outras regiões. Existe sim. Pergunta interessante da Marisa, do centro de Ribeirão. Como é que a gente escolhe um bom filtro solar, um bom protetor solar, doutor? Um bom protetor solar, eu sempre digo no meu consultório, é aquele que o paciente consiga usar várias vezes ao dia. Então a escolha depende muito do tipo de pele. Então, se é uma pele muito ressecada, que o filtro solar tem um pouquinho de hidratação. Se a pele é muito oleosa, que o filtro solar tenha um efeito anti-oleosidade. Se a pele do idoso é uma pele muito seca, é uma pele muito fina, existem filtros solares voltados para o idoso. Existe protetor em spray, existe protetor que não sai na água, existe protetor voltado mais como um efeito maquiagem, que ajuda a proteger, inclusive, das telas de computador, dos tablets, dos celulares também. Então, a escolha ela deve ser direcionada a depender do tipo de pele, do trabalho e da exposição solar que essa pessoa faz. O Eurípides de Ribeirão está perguntando se só o chapéu já basta para proteção, doutor. Em Ribeirão Preto não é suficiente. Nós vivemos numa cidade que a radiação ultravioleta é altíssima. Às vezes ela chega até se aproximar aos níveis do deserto do Atacama, né? Em determinadas épocas do ano. Então é imprescindível que se use um filtro solar de fator alto, geralmente 50, 70, e nós temos hoje até 99, que às vezes eu prescrevo também, e que se use o chapéu. Então, usar quem é careca, na Calvária, o filtro solar primeiro e depois o chapéu. A Fernanda de Cajuru dizendo aqui que luta a vida toda com espinhas, também foliculite. Qual que é o melhor tratamento no caso da Fernanda, doutor? A foliculite e a acne, elas andam muito próximas. Eu falo que elas são primas, né? Porque são distúrbios aí do aparelho pilosebáceo. Então, é muito interessante que se use sabonetes que controlam a oleosidade pensando em acne, que se use determinadas substâncias que diminuam a inflamação do folículo piloso, isso serve tanto para foliculite quanto para acne. E em casos mais exacerbados da foliculite, a gente faz tratamento com antibiótico oral também. E para acne, graus mais severos, a gente fala que grau 3, grau 4, ou acne com cicatrizes, uma excelente opção é a isotretinoína via oral, conhecido popularmente como Rocutan. A Júlia de Ribeirão Preto diz que tem a pele bem clara, se preocupa com as manchas no corpo e ela pergunta como ela diferencia essas marcas comuns de outras manchas graves, doutor. Então, essa pergunta ela é muito vaga, né? Ela abrange uma quantidade muito grande de situações e de doenças de pele. Mas, em suma, se existe uma mancha ou se existe uma marca que é diferente, que está ficando mais afundada a pele, está ficando mais atrófica, se é uma coisa que está evoluindo, tinha só uma marquinha, agora tem 2, tem 3, ou se ela coça ou se sangra, há sinais de alerta. É sempre interessante que você procure um médico dermatologista para se fazer a diferenciação se é somente uma cicatriz inocente ou se tem alguma outra doença inflamatória por trás causando essa cicatriz. O Marcos de Ribeirão Preto pergunta o que piora o quadro de queda de cabelos nos homens. Então, hoje, no meu consultório, eu acho que na maioria de nós dermatologistas, um fator grande de piora da queda de cabelo são os usos dos hormônios anabolizantes, né? A testosterona. É muito comum no nosso consultório a gente se deparar com casos do paciente que usa testosterona, seja o gel, seja oral, e com uma queda abrupta do cabelo. O cabelo cai intensamente de uma forma muito rápida. Então, eu falo que o paciente vai ficando careca mais rápido. Nesses casos, é muito importante a procura do médico dermatologista e a retirada do uso do hormônio anabolizante. A Nadir está perguntando, o protetor solar, aquele que tem efeito base para o rosto, pode ser usado, doutor, ou aí precisa de alguma recomendação? Pode ser usado, deve ser usado, eu recomendo extremamente no meu consultório, principalmente para as pessoas que trabalham em ambientes fechados. Tela de computador, às vezes são 2 telas, tablets, celulares, um ambiente que tenha muita luz clara, muito foco, por exemplo, os dentistas, as podólogas, que fica aquele foco em cima do rosto. O pigmento do protetor ajuda a repelir também a luz azul, a luz visível e os raios ultravioleta das telas. Dr. Weber Coelho, dermatologista, e justamente falando com a gente no dia do dermatologista. Então, parabéns, doutor. Obrigado por ter tirado um tempinho da agenda do senhor para nos atender aqui. Ajudou o pessoal de casa com as dúvidas também. Um abraço e até mais, viu, doutor? Um prazer estar aqui com vocês.